Crianças podem sofrer obsessão espiritual? Olá pessoal, meu nome é Felipe Brasil, sou dirigente do Templo Espiritualista Aruanda, casa de Umbanda localizada em Maricá, no Rio de Janeiro. E a questão de hoje eu recebi há pouco tempo pelas redes sociais crianças podem sofrer obsessão espiritual? E a resposta é sim, podem. Porque vamos pensar o seguinte, o espírito ele é milenar, independente da idade que ele ocupe no corpo físico. Apesar de ser um bebê de colo que a gente tem ali, mas aquele espírito é muito antigo, que está na fase infante, nessa encarnação. Então, apesar de ser um bebê com dias de nascido, ali tem um espírito milenar. Ali tem um espírito que está numa fase infantil por uma necessidade do processo evolutivo, até mesmo pela fase do esquecimento nessa encarnação, a fim de que ele possa começar uma nova jornada. Então, em qualquer fase da vida, nós somos seres milenares vestindo um corpo físico. Então, o corpo físico é a roupa que nós estamos usando agora, independente da idade. No entanto, o corpo envelhece, e isso a gente, ao longo do nosso amadurecimento e da trajetória na nossa vida. No entanto, as crianças, apesar de serem crianças hoje, no aqui e agora, elas podem ter obsessores por diferentes razões. Inimigos do passado, aonde aquela criança, vamos supor que durante o período nazista, trabalhou lá nos campos de concentração, matando pessoas. Aquela criança, ela vai ser identificada energeticamente de alguma forma. Por quê? Os perseguidores do passado vão estar atrás dela a todo momento. E às vezes numa mudança vibratória, num desequilíbrio, eles podem perceber, eles podem notar a energia dela. E às vezes os obsessores, eles falam assim, ele está tentando me enganar, ele mudou de corpo, agora, ontem ele era um homem, hoje é uma mulher, agora está no corpo dessa criança, mas ele continua não valendo nada. Ele foi o meu assassino e eu tenho direito à vingança. Alguns espíritos distantes da luz vão pensar dessa forma ou vão agir começando a atacar dessa forma. E às vezes a gente pensa, tadinho, é uma criança, é claro que nós vamos socorrer. No entanto, ali, aquele indivíduo, ele traz uma bagagem espiritual, ele traz um acervo e ele traz as ações. A única coisa que nós levamos dessa terra, o corpo morre, vai para a terra e nós levamos as nossas ações, os nossos erros e acertos. Então, como que vai acontecer ao longo da jornada? Alguns obsessores podem ser encaminhados. Você vai num terreiro de Umbanda e lá numa gira com um preto velho, aquele preto velho pode dar um passe, um benzimento, uma reza para tirar um quebranto, um olho grande, uma inveja, um mal olhado. E aquele preto pode fazer o encaminhamento daquela alma, daquele espírito sofredor, perseguidor. Mas, às vezes, ao longo da caminhada, aquele espírito, ele acaba ficando ao lado daquela pessoa. E ele só fica preso ao lado daquela pessoa porque ela nada mudou. E isso é o que prende, gera um laço entre um e outro. Ele tem a condição de perceber a essência, né? O que se passa no íntimo, os pensamentos. Sabe quando a gente acha que está sozinho, ninguém está percebendo? Nós, muitas vezes, estamos rodeados de espíritos. E eles conseguem notar aquilo que se passa no nosso íntimo. Aquela inveja, aquele rancor, aquela raiva contida, até mesmo na criança. Eles vão notando tudo isso. E, com o passar do tempo, eles permanecem ao nosso lado, preso a nós pela obsessão, visto que não houve mudança nenhuma. Mas quando eles percebem que nós não somos mais aquele, nós mudamos, estamos em outro corpo, estamos tentando novamente, estamos tentando fazer diferente, e não somos santos, às vezes isso é libertador para ambos. O espírito que é um obsessor, ele não deixa de ser um sofredor, independente da categoria espiritual dele, porque existem obsessões simples. A obsessão simples é aquela, vou ficar aqui do lado dele porque a energia dele é boa, não sei explicar, mas eu gosto da companhia dele. É agradável. Não, eu vou atrás dele porque eu quero me vingar. E aí aquele espírito entra numa categoria de vingador, tendo uma obsessão muitas vezes mais complexa. É claro que à medida que essa obsessão não vai sendo tratada, não é passado por um tratamento espiritual, por uma evangelização, por um tratamento moral, aquele espírito, às vezes, o grau de ódio, de vingança dele
eleva a obsessão para um processo de subjugação, aonde ele vai tentar fazer daquela pessoa um joguete, não tendo mais vontade própria. Qual é o risco disso? Porque ao longo da encarnação, a criança na fase inicial, ela vai recebendo os valores daqueles pais. Os pais vão transmitindo valores, ensinamentos para aquele indivíduo que está ali reencarnando. Só que a criança, ela vai vivendo como um aspecto cultural, porque nós temos uma cultura que nós transmitimos. A educação é uma transferência cultural, onde a gente vai ensinar as regras, a educação, tudo isso ao longo da jornada. Só que na adolescência, efetivamente, é quando aquela personalidade eclode e começa a se mostrar. Por isso que muitas vezes existem crises entre pais e filhos nessa fase, porque os filhos começam a olhar para os pais e falar assim: ele me cobra que eu tenha determinado comportamento, mas ele não faz. Quantos de nós observamos hoje, conseguimos ter clareza dos defeitos dos nossos pais, né? Mas o adolescente, às vezes, ele é transgressor, ele não sabe medir a palavra, não tem a medida certa, e tudo para o adolescente é muito intenso. Então esse processo também da obsessão, às vezes, fica muito latente na adolescência. Como que nós lidamos na Umbanda com a obsessão? A obsessão na Umbanda, se você vai a uma gira de Umbanda, existem os tratamentos dos passes espirituais. Os caboclos, pretos velhos, Exus, qualquer entidade, à medida que ela vai dando passe, ela vai limpando o campo energético. E à medida que aquela pessoa frequenta as giras de Umbanda, escuta os ensinamentos através das consultas espirituais dos guias ou através das preleções que os guias realizam ou que o dirigente espiritual realiza, e através do estudo que vai acontecendo, ela vai se modificando, e isso também vai sendo libertador. A Umbanda, a gente brinca que tem alguns tratamentos de choque. Vamos fazer uma limpeza, um sacudimento, como nós chamamos, um bate-folho, um descarrego, algo assim. Isso acaba também limpando o campo energético. E fora isso, existem as desobsessões, que são denominadas de puxadas, onde aquele espírito vai ser trazido, contido, levado para um tratamento espiritual. Isso pode acontecer inúmeras vezes, mas o principal tratamento para você se libertar é a modificação interior. Então, vamos buscar a mudança interior. E quando falamos de crianças, né, adolescentes, nessa fase infantil, nessa fase antes da vida adulta, os pais têm uma grande responsabilidade em transmitir ensinamentos, em ensinarem a oração, terem um lar pautado na oração e transmitirem uma cultura espiritual. Então eu deixo essa reflexão no dia de hoje para vocês. Se vocês conhecem algum caso de obsessão infantil na adolescência, compartilhem aí conosco, coloquem nos comentários e não se esqueçam de se inscreverem no canal, curtirem, compartilharem o vídeo e marcarem os amigos. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.